Olá! Sabe quando uma frase parece se encaixar perfeitamente e outra soa como se estivesse faltando alguma coisa? Pois é, o segredo quase sempre está no verbo. Hoje a gente vai desvendar de vez como eles funcionam e como isso muda tudo na hora de montar uma frase. Vamos lá? Já pararam para pensar nisso? Uma frase parece completa, sabe? Redondinha. A outra deixa uma pergunta no ar, quase implorando por uma continuação. É exatamente esse o mistério que a gente vai resolver. Olha só, colocando uma do lado da outra, a diferença fica gritante. O bebê chorou. Pronto, a ideia foi entregue, fim de papo. Agora, ela comprou? A cabeça da gente na hora já pergunta. Comprou o quê? Essa diferença toda está no tipo de verbo que foi usado. Vamos começar pela categoria mais direta, a mais simples. São aqueles verbos que, olha, se bastam. Eles são os autossuficientes da gramática. E o nome técnico para isso é verbo intransitivo. Basicamente, ele já carrega todo o significado da ação nele mesmo. A mensagem chega completa, sem precisar de nenhuma outra palavra para fazer sentido. E esses exemplos aqui mostram isso direitinho. Em cada uma dessas frases, a ação se encerra no verbo. Chorou, chegou, morreu. A gente entende perfeitamente o que aconteceu, não falta informação. E aqui tem um teste muito bom para tirar a dúvida. Tenta perguntar o que depois desses verbos. Chegou o quê? Morreu o quê? Só esquisito, né? Forçado. Isso acontece justamente porque a informação toda já foi dada pelo verbo. Certo. Agora vamos para o outro lado da moeda. Se tem os verbos que se garantem sozinhos, também tem aqueles que são, digamos, mais sociáveis. Eles precisam de um parceiro na frase para a ideia poder funcionar. Esse é o verbo transitivo. Pensa na palavra trânsito. A ideia é essa mesma. A ação precisa transitar, ou seja, passar do verbo para um outro elemento. A gente chama esse elemento de complemento. Sem ele, a ação fica ali, perdida no meio do caminho. E aí, a gente volta para a nossa frase inicial. Ela comprou. Dá para sentir esse vazio? A ideia fica suspensa no ar, esperando alguma coisa para poder se concretizar. É a pergunta que a nossa mente faz no automático. O verbo comprar exige essa resposta. É como se ele jogasse uma ponte e ficasse esperando alguma coisa passar por ela. E aqui está. Um livro? Esse é o complemento que a gente precisava. Agora a ponte está completa e a frase faz todo o sentido do mundo. A ação de comprar finalmente chegou em algum lugar, no livro. Olha outros casos. Quem explica, explica alguma coisa. Nesse exemplo, a matéria. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Aqui, ao filme. Nas duas situações, se a gente tirar o complemento, a frase fica sem pé nem cabeça. Ok, a gente já viu os verbos que indicam uma ação completa e os que precisam de ajuda. Mas e se o verbo não indicar ação nenhuma? E se a função dele for outra, tipo ser um elo, uma conexão? Esse é o verbo de ligação. E o nome dele já diz tudo, né? Ele não descreve o que o sujeito faz, mas sim o que o sujeito é ou como ele está. É um conector de ideias, basicamente. Esses exemplos aqui são ótimos para entender a ideia. Pensa assim, de um lado a gente tem o sujeito, tipo Maria, do outro uma característica, feliz. O que conecta os dois? O verbo estar. Ele não é uma ação, é um estado. A mesma coisa acontece com permaneceu, ficou. Eles estão ali só para fazer essa ponte. Beleza? Vimos cada categoria separada. Agora, para fixar de vez o conteúdo, vamos colocar tudo lado a lado e enxergar o quadro completo. Então, essa tabela aqui resume a ópera. De um lado transitivo, que precisa de complemento, comprou um livro. No meio o intransitivo, com seu sentido completo, o bebê chorou. E por fim o de ligação que só conecta. Maria está feliz. O ponto-chave é sempre esse. O verbo pede mais informação ou ele já se resolve sozinho? Então, para guardar de vez, o macete é este. Transitivo, exige. Intransitivo, não exige. E o de ligação, só conecta. Se a gente lembrar dessa função principal de cada um, fica muito mais fácil identificar na hora de ler e de escrever. E aqui fica a provocação final. Entender o tipo de verbo é o primeiro passo, e um passo gigante. Mas o próximo é entender o que vem depois dele. O que são esses complementos que o verbo transitivo pede, e essas qualidades que o verbo de ligação conecta. Isso abre uma porta para um novo universo sobre como as frases se estruturam. Mas isso já é papo para uma próxima análise.